Olá, olá. Olá a todos que forem chegando aqui nessa nossa primeira live. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começando enquanto todo mundo vai chegando. Bom, boa noite para todo mundo. Essa é a nossa primeira live aqui do canal. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Patrícia Oliveira, responsável pela Educanto, Jogos Musicais para a Educação. E o tema de hoje é um tema super importante e super interessante, porque eu vou falar com vocês sobre a importância da educação musical, né? Eu já tive falando nos outros vídeos que a gente tem subido tanto aqui no Facebook, quanto no Instagram e quanto no YouTube, sobre os benefícios de alguns exercícios em específico, mas hoje eu vou falar de um modo geral sobre tudo que a música desenvolve, né? Principalmente se ela for ensinada a partir da infância, né? Para que a criança possa levar todos os benefícios da música aí para toda a sua vida, né? Então, eu gostaria de começar hoje com uma frase de um pedagogo muito importante, que foi Kodály. Kodály foi um pedagogo que fez história na área da pedagogia musical, e ele disse: nenhum homem está completo sem a música, né? E ele também disse: sei que a música pertence tanto à educação quanto à matemática e quanto qualquer outro assunto. E se a música tiver o tempo que merece na educação geral, ou seja, na sala de aula, todo o resto será melhor. O interessante dessa frase é que Kodály, se eu não me engane, ele nasceu em 1880 e poucos, 82. Ou seja, desde o século XIX, Kodály já sabia da importância da educação musical, né? Então é interessante se a gente pensar por esse sentido. Já existem diversos estudos comprovados que a música desenvolve habilidades e, como eu falei, se ela for ensinada ainda na primeira infância, na idade pré-escolar, são benefícios que as crianças vão levar para o resto da vida, né? Na Grécia Antiga, a música ela tinha um papel tão importante e ela era assim ensinada desde a infância e era um fator muito importante, um fator que eu diria até crucial na formação dos cidadãos. Então ela era ensinada desde que a criança era pequenininha, né? E aí eu fico me perguntando, poxa, se desde a época antiga a música já tinha um papel importante, quando foi na nossa história que ela deixou de ter esse papel importante, né? Sobretudo nas escolas, né? Então é outra coisa importante para gente raciocinar e para a gente pensar. Aristóteles, que foi um filósofo grego, disse que a música pode influenciar profunda e poderosamente modificando o estado de espírito. Isso a gente pode comprovar, né? Quando a gente está mal e coloca uma música animada, a gente logo se anima, né? Ou então, quando a gente quer, não sei, fazer uma corrida, uma caminhada, a gente coloca o quê? Música, né? Inclusive, para as pessoas que são mais sensíveis e que já têm o pulso ritmo consigo, a pessoa consegue até correr no mesmo ritmo que a música, né? Tem, inclusive, existem aplicativos de celular que montam um set list, um repertório todo com a passada do corredor, né? É algo super interessante que eu me inteirei esses dias, eu achei super interessante a tecnologia hoje ajudando a gente. Existem alguns estudos científicos que comprovam que a música ativa as mesmas áreas cerebrais que as matemáticas, que as ciências e que as engenharias. E há existe um estudo em específico que se chama Neurological Research. Ele foi feito em 1997 e esse estudo
ele foi feito da seguinte forma: 2 grupos de alunos em idade pré-escolar, um grupo recebeu a instrução musical e o outro grupo não recebeu. Depois de 6 meses, os científicos puderam analisar que as crianças que receberam a instrução musical tiveram uma melhora nas outras matérias de 34% mais que aqueles alunos que não tiveram a instrução musical. Então, assim, esse estudo é muito importante para a gente, principalmente para nós, professores de música, e eu me incluo nisso, porque comprova realmente aquilo que a gente já sabe, né? Comprova cientificamente que a música traz um benefício para todos os âmbitos da vida da criança. E como eu disse, e volto a repetir mais uma vez, são benefícios que a criança vai levar para o resto da vida, né? Isso que é o mais genial de tudo isso, e é por isso que eu falo com tanto amor sobre a música, sobre a importância da educação musical, sobre levar a música para as escolas, né? A música é crucial para o desenvolvimento completo da criança ou do ser humano, porque ela desenvolve a parte cognitiva, a parte social, a parte motora e também desenvolve uma parte que não é muito falada, que é a parte sensitiva. Ela torna o ser humano mais sensível, tá? Isso também é um benefício, porque assim a criança ou o adulto pode se expressar livremente, é, falando sobre os seus sentimentos, sobre as suas ideias. É realmente uma ferramenta muito poderosa, né? A música também desenvolve habilidades linguísticas, aumenta o vocabulário, ajuda a entender as sínteses e a gramática, ajuda o aluno a entender a sequência de histórias, né? Porque quando uma criança ouve uma música folclórica, por exemplo, ou uma música própria para a idade, né, da criança, a música geralmente tem começo, meio e fim. Então, isso ajuda na compreensão, né, da sequência de histórias. Ajuda na consciência fonética, na segmentação de palavras, ou seja, através de brincadeiras musicais, a criança vai entendendo a segmentação e a ordem das palavras e que tudo isso serve para transmitir uma ideia, tá? Além disso, a música beneficia aquelas crianças que têm necessidades especiais, porque a música ela não é uma atividade ameaçante, né? Então a criança ela não vai se sentir ameaçada em grupo, ela vai se sentir bem justamente porque a música e os jogos musicais traz esse conforto, esse bem-estar, essa alegria, né? Então estar em conjunto com outras crianças traz esse benefício também para crianças com necessidades especiais, tá? A música também é um dos sistemas simbólicos com símbolos mais poderosos e complexos que existe. E aqui eu gostaria de relacionar ela com outra coisa interessante. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos vários objetos de linguagem não verbal. Por exemplo, o semáforo. Tá? Se a gente pensar no semáforo, ele não aparece escrito assim, pare, continue ou atravesse com atenção, né? Através das cores e através do próprio formato do semáforo, a gente já sabe que esse objeto em especial está ali para nos enviar uma mensagem, né? Então, a música é a mesma coisa, né? É um conjunto de símbolos que representa para a gente algo, e quando a gente vê aquele símbolo numa partitura, a gente já sabe exatamente o que fazer. Se a gente for relacionar isso com a aprendizagem de línguas, de outras línguas, por exemplo, de outro idioma, o nosso cérebro ele funciona igual, né?
Porque se a gente pensar, por exemplo, na palavra thank you, em português thank you não significa nada, né, mas a gente relaciona o thank you com obrigada. Então, é exatamente esse mecanismo que o cérebro usa para aprender uma nova língua. Então, a criança que recebeu instrução musical na infância, ela vai ter facilidade quando ela for aprender uma outra língua. Por quê? Porque o cérebro já está acostumado a esse mecanismo de relacionar uma coisa com outra, um símbolo com outro, uma palavra com outra, então facilita a aprendizagem de outras línguas, tá? As atividades artísticas ajudam a desenvolver habilidades cognitivas como a atenção, a concentração, a análise e a interpretação, tá? E tem também um papel muito valioso na parte social, porque quando uma criança ela canta junto, seja num coro, seja num grupo musical dentro da sala de aula mesmo, ela se sente parte daquele grupo, ela se sente parte importante daquele grupo, daquele contexto, e isso tá diretamente ligado com a autoestima, tá? Ajuda a criança na sua parte social, na autoestima, traz alegria, traz bem-estar. Por isso que eu falo que os benefícios são muitos, né? A música também tem um papel valioso no respeito a culturas, né? E através do estudo da música, a gente consegue desenvolver na criança que ela tenha o esforço individual e o esforço em grupo, né? O que quer dizer isso? Quando um adulto trabalha numa empresa, por exemplo, ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa de uma equipe, ele precisa do outro, ele sabe que o resultado dele sozinho será importante, mas que o resultado em grupo também será importante. Então, esse esforço individual e coletivo também é trabalhado nas aulinhas de música, nos jogos musicais, onde eu tenho que cantar afinado, porque se eu não cantar afinado, eu atrapalho todo o grupo, né? Então, são vários, através dos jogos, podem parecer somente brincadeiras, mas são brincadeiras muito sérias, né? E são brincadeiras que desenvolvem tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? A música também é uma das 7 inteligências e é uma ferramenta muito poderosa. É a única de todas as 7 inteligências capaz de desenvolver as outras 6. Por exemplo, jogos de rimas faladas e canções cantadas desenvolvem a inteligência linguística, tá? Quando trabalhamos a parte rítmica, como marcar o pulso, marcar as batidas, ou contar uma sequência, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente está desenvolvendo a inteligência lógico-matemática. Jogos de movimento, brincar com as crianças de se mover pelo salão, andar pelo salão, caminhar pelo salão, ou jogos de percussão corporal, ajuda a criança a encontrar o seu eu no espaço-tempo. E isso desenvolve a inteligência espacial, tá? Em um outro dia, em uma outra live, eu quero falar só sobre as 7 inteligências, porque esse tema, esse assunto é bem interessante, e aí eu vou falar para vocês direitinho quais jogos desenvolve qual inteligência. Então, aguardem, porque em breve a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Eu queria falar também o que acontece no cérebro quando a gente estuda música. Já tá cientificamente comprovado também esses dados que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: o ápice do desenvolvimento cerebral ele acontece nos primeiros meses de vida e ele vai até mais ou menos cerca dos 2 aninhos de idade. Dos 2 até os 16,
É quando ele se estabelece, né? E dos 16 aos 72 é quando um, as conexões cerebrais que não são usadas, o corpo. É forte essa palavra que eu vou usar, mas já está cientificamente comprovado, não são minhas palavras. O corpo, ele destrói, né? Então, as conexões, elas são formadas até os 2 anos e aquelas que não são utilizadas, é como uma semente, né? Se a semente recebe luz, bons nutrientes, água, ela vai se desenvolver uma planta saudável e forte. Se ela não recebe os nutrientes, o sol, a água, ela morre, né? Então, mais uma vez, eu volto a dizer, por isso que a gente tem que aproveitar a primeira infância para o ensino da música, porque senão essas conexões cerebrais, elas, com o tempo, elas vão se desfazendo, porque o corpo ele entende, bom, se não está sendo usado, então eu vou usar essa energia para outro lugar, né? Para fazer outra coisa, e não para ficar parado, né? Então, por isso que a gente tem que exercitar o cérebro e aproveitar essa máquina, né? Que a gente tem, porque o cérebro é realmente uma máquina muito potente. Aliás, todo o nosso corpo, né? Mas o cérebro realmente é valioso, né? O que a gente tem de mais valioso. Os neurocientistas já fizeram também estudos, já está cientificamente comprovado que ouvir música é benéfico, ativa o cérebro, porém, tocar um instrumento ativa praticamente todo o cérebro ao mesmo tempo, né? Tem um vídeo muito interessante no YouTube, depois eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição para vocês verem, porque nesse vídeo com um desenho animado, tal, e ele mostra direitinho como funciona o nosso cérebro enquanto um músico está tocando um instrumento, né? Então aparece lá que o nosso cérebro é como se tivesse um monte de fogos de artifício estourando, né, dentro do cérebro. O que significa isso? Que as conexões cerebrais elas estão sendo, elas estão ativas, né? E a quantidade de conexões que são ativas nesse momento são quase todas, é incrível, né? Então, realmente tocar um instrumento é muito benéfico para o cérebro, tá? Além de ativar uma parte do cérebro que chama corpo caloso. Essa é uma parte responsável por transmitir a informação de um lado para o outro do cérebro e ela é responsável também pela coordenação motora. Então, quando a gente ativa essa parte através de jogos musicais, brincadeiras ou tocando um instrumento, esse corpo caloso ele fica mais forte e a gente pode utilizar essa força em outras partes da nossa vida, tá? Não só no âmbito escolar, como em todas as outras áreas, né, da nossa vida é, é, particular. Eu sou super feliz, assim, de falar da instrução musical. Tem uma frase de um pedagogo muito famoso chamado Suzuki, ele também foi muito importante para a área da pedagogia musical, né? E ele diz: toda criança que mora no Japão fala japonês. O que ele quis dizer com essa frase, né? Que o nosso entorno é muito importante, né? Se você está num ambiente onde todo mundo fala de música, onde todo mundo toca um instrumento, onde todo mundo entende de música, vive a música, provavelmente você também vai ser contagiado por esse ambiente. Então, o entorno é muito importante, tá? É importante dizer que a educação musical ela não serve para criar músicos, né? Eu sou a favor de ter música na escola, mas não para criar músicos, não é isso. O objetivo da música é levar todos esses benefícios que eu já falei aqui
como atenção, concentração, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento social, né, ajudar a criança a aumentar a sua autoestima, tudo isso não significa que ela vai ser um músico ou uma musicista, né, no futuro, não é isso. Mas que ela tenha realmente todos os benefícios nessa idade pré-escolar para poder decidir qualquer profissão que ela quiser, né? O objetivo principal da educação musical é o desenvolvimento completo do ser humano, né? Como eu já falei para vocês, a parte cognitiva, a parte motor, a parte sensorial, a parte social, tá? E para terminar aqui nossa live, que bom seria, né, se todas as escolas tivessem música nas escolas, porque a gente saberia que todos os cidadãos teriam uma preparação básica, podendo ter acesso a esses múltiplos benefícios, né, que a música pode levar. Já está provado que uma sociedade onde os membros são mais sensíveis e apreciam a arte, já está comprovado que é uma sociedade com menos problemas de conduta e com mais respeito, né? Com seres humanos que realmente se respeitam, que valorizam a sociedade em geral, é uma sociedade com maior consciência civil, né? Então, assim, eu torço muito para levar a música a mais lugares e, e o projeto Educanto vem justamente para isso, né? Uma coisa importante para ser falado, eu sempre falo aqui que os jogos musicais são para qualquer professor, né? Então, como é que o professor vai trabalhar? Vamos pensar assim, como é que um professor de geografia vai trabalhar os jogos musicais dentro da aula? Ele vai ter que parar a aula de geografia para fazer o jogo? Não. O professor, ele vai decidir em que momento da aula, se ele vai fazer um jogo no começo da aula, ou se ele vai fazer o jogo no final da aula para os alunos já irem embora, ou se ele vai fazer no meio da aula, quando os alunos ali já já estão cansados, de repente, de fazer um exercício e ele coloca ali. É o professor que vai decidir em que momento ele vai utilizar o jogo musical na aula dele, tá? E isso serve para o professor de geografia, para o professor de inglês, para o professor, enfim, de português, de matemática. O importante é utilizar essa ferramenta, né? Que depois de todos esses benefícios que eu falei aqui na live de hoje, a gente tem que usar, né? Nós que somos professores, e eu me incluo nisso, porque eu também sou professora, né? Sou professora de piano, mas eu também faço esses jogos musicais com os meus alunos, e a gente tem visto, sim, benefício, né? Muitos benefícios. Então os jogos são a ideia da Educanto é essa, né? É que o professor, tanto da rede pública quanto da rede particular, possa aproveitar todos os jogos aqui que vocês aprendem no canal e aí vocês escolham, né? Um momento chave da aula de vocês para usar os jogos e levar todos os benefícios da música para os seus alunos, tá? Gente, um beijo. Até a próxima live, tá? A ideia é fazer lives semanalmente, então eu espero que vocês acompanhem aqui a gente no canal. Se você não acompanhou essa live ao vivo, eu vou deixar ela gravada tanto no YouTube quanto aqui no meu canal do Facebook e também lá no Instagram. Corre lá no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, dá um clique lá. A gente está por lá também, semanalmente, subindo os jogos e muito feliz por ter esse espaço e compartilhar com vocês tudo que a gente sabe, ok? Um beijo, até a próxima semana, tchau!